Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos falar na nossa evangelioterapia sobre um assunto muito curioso e muito reflexivo. O tema é a visita da verdade. E para falar sobre esse tema, eu me baseei nesse livro de Chico Xavier, Jesus no Lar. Esse livro, ele vem contar diversas histórias de Jesus quando ele pernoitou por um tempo na casa de Simão Pedro. E Jesus, verificando que muitas vezes os assuntos abordados eram pouco edificantes, tanto naquela família como na região, ele sugeriu àquela família, aquele povo, que começasse a orar e refletir sobre palavras edificantes para que se pudessem aprender e ensinar ao próximo e à própria família. E uma das histórias contadas no livro é a visita da verdade. É uma história bem interessante que vem nos trazer bastante reflexão. Jesus, ele faz a seguinte afirmação na casa de Simão Pedro: somente a verdade fará livre o homem. E Simão Pedro, perguntou, nesse momento que Jesus fala sobre essa frase, ele pergunta: Senhor, e o que é a verdade? Jesus vem e fala: a verdade total é a luz divina total. E ele fala que o homem ainda não está preparado para essa luz divina total, para essa verdade total. E vendo que aqueles familiares, aquelas pessoas ainda não conseguiram entender o que ele falava, resolveu contar uma história, para ilustrar melhor esse ensinamento. E ele vem falar da história de um certo devoto que vivia em uma caverna muito escura, que ele não conseguia enxergar nada. E dentro dessa caverna, ele se considerava o mais infeliz dos homens e vivia reclamava do cheiro do ambiente, reclamava do ar pesado, reclamava que não tinha uma claridade, que não podia enxergar e exigia que Deus lhe apresentasse essa claridade. Se considerava forte, apto para trabalhar, para poder prestar os seus serviços e não entendia por que razão lhe obrigavam a viver naquele local e naquela situação. Então sempre estava ali, estava suplicando a Deus uma solução para o problema que ele considerava viver. E naquele momento, Deus, vendo a situação daquele homem, daquele devoto, a forma com que ele vivia, resolveu mandar para ele a visita da fé. E assim que a fé lhe visitou, ela pediu para que ele confiasse no futuro, para que ele orasse, para que ele continuasse em orações. E assim ele fez, porém pouco durou. E logo em seguida ele voltou a reclamar, a se lamuriar da sua situação. E assim Deus resolveu mandar a visita da esperança. E logo que a esperança adentrou a sua casa, ela lhe acariciou a fronte, veio falar da vida eterna, veio lhe mostrar sobre essa vida eterna que nós temos e buscou secar o seu pranto, lhe falou para ser calmo, para ser forte. E assim por um tempo este homem conseguiu viver nessa esperança e ser forte, ser calmo. Porém, em poucas horas voltou a reclamar, a se lamentar da própria situação. E Deus, pensando bastante, condoído com a situação daquele homem, pensou: lhe enviarei a visita da caridade. E a caridade veio, lhe alimentou, lhe endereçou palavras de amor, de carinho, lhe tratou como se fosse uma mãe caridosa. E mesmo assim nada resolveu. Esse homem continuou gritando, lamuriando e se sentindo penoso, se sentindo vítima daquela situação em que ele vivia. E aí Deus, em suas indagações, pensou: lhe enviarei a visita da verdade. E ao enviar a visita da verdade, portadora da luz, do esclarecimento, este homem se viu despido, assim como ele era, e se apavorou. Assim que a luz da verdade adentrou a sua caverna, ele se apavorou com a própria situação. Viu que seu corpo era cheio de chagas, viu como era sujo e fétido o seu ambiente, a sua caverna, e não conseguiu, se apavorou com a situação que viu.
e percebeu naquela verdade que ele mesmo era o autor da atmosfera em que ele vivia. Ele mesmo era o responsável por aquela situação. E assim que viu aquela luz, aquele momento, né, ele viu que a verdade trouxe uma porta para a sua libertação. Porém, ele não quis que essa porta fosse aberta. E a primeira atitude desse homem foi não encarar a visita dessa verdade. Ele quis fugir. E ele fugiu. Ele não quis aprender a se limpar, a se purificar e a limpar e a purificar o próprio ambiente. Ele fugiu em busca de outra caverna para que pudesse se esconder da própria miséria. E assim somos nós. Muitas vezes nos escondemos da verdade de quem somos, do que somos e continuamos a viver nas nossas misérias. E o que Jesus vem trazer de ensinamento para nós, nessa historinha que ele conta na casa de Simão Pedro, é que muitas vezes nós nos achamos no direito de receber todas as bênçãos vindas de Deus. Imploramos a ajuda celestial a todo instante. Pedimos que Deus sempre esteja conosco. Mas quando Ele nos envia a fé, nos envia a esperança e nos envia a caridade, nós nos consolamos por um tempo. Temos a fé e cremos, porém logo estamos nos desconsolando. Não cremos mais tão facilmente, ela logo vai-se embora. E logo nos vemos tímidos diante da situação, irritados com a situação em que vivemos. Não conseguimos nos permanecer fortes e fiéis e com a esperança de qual necessitamos, acreditando nessa vida eterna, nessa fé, sendo caridoso e recebendo essa caridade. E aí quando vem a verdade, descortinar aquilo que somos, vem brilhar diante de nós, revelando a real condição em que vivemos, o que nós fazemos? Nós fugimos e nos escondemos em nossas cavernas e continuamos cultivando o véu da ilusão. E assim permanecemos. Muitas vezes essa verdade, como disse Jesus, né, nesse momento nesse evangelho no lar, ele vem falar que a verdade fará livre o homem, mas nós não queremos enxergar essa verdade, essa realidade em que nós vivemos, porque ela vem revelar que nós mesmos somos responsáveis por sair das misérias que temos, né? Porque nós somos homens imperfeitos, somos homens cheios de defeito e que precisamos nos purificar, nos limpar. E essa limpeza, gente, é tanto física como mental, como espiritual. E quando nós vemos essa sujeira, todo esse problema que nós vivemos, fica mais fácil. Por isso, vamos instalar essa verdade dentro do nosso lar. Não vamos deixar que a verdade fuja da nossa casa, que a verdade fuja da nossa família, porque somente na verdade é que conseguiremos enxergar quem somos de fato e assim nos modificar de forma permanente. Não vamos ter uma fé abalada, nós seremos umas pessoas mais caridosas e saberemos receber a caridade do próximo. A esperança fará luz em nossas vidas, porque assim nós viveremos de uma forma permanente e não simplesmente uma fé que logo vai embora, porque a verdade está em nós, a realidade está instalada em nós. Então não deixemos que a verdade fuja dos nossos lares. Vamos instalar e receber essa visita de forma permanente em nossas casas. E eu tenho certeza que essa historinha ela vem trazer muito aprendizado, assim como trouxe para mim uma reflexão, né? Espero que todos tenham aprendido com essa história, né? A ver a própria verdade para que assim possa se modificar. E eu recomendo também que vocês possam procurar ler esse livro, ele é de fácil entendimento e tem várias histórias que vêm ensinar sobre o que Jesus vem trazer para nós e várias historinhas que ilustram o quanto é necessário que nos modifiquemos e com certeza é um livro que vai auxiliar também no Evangelho no Lar. Espero que todos tenham gostado, que possam ter aprendido um pouquinho com esse Evangelho. Então fiquem todos com Deus e até o próximo.